Estamos de volta à nossa programação normal. Não se assuste, eu sei que você se assustou com o meu último vídeo, mas semana que vem já devo explicar exatamente o porquê eu fiz aquele vídeo. Claro, eu não compactuo com nada daquilo, eu não penso com nada daquilo. Não fiquei 5 anos fazendo vídeos para que você agora duvide do que eu acredito, tá bom? Então, vim aqui para tranquilizá-los. Nós vamos à pauta de hoje. Aleixandre, o cabeça de ovo, o aeroporto de mosquito, o yin e o yang, o cotonete e cotovelo, o primeiro do seu nome, não permitiu em 2022 e não vai permitir em 2026 que Bolsonaro seja novamente presidente do Brasil. Ainda mais se ele contar com um Congresso mais forte, mais livre, sem tantos picaretas mais à direita, como já se vislumbra naquele ano. Não adianta a CNN e o Datafolha dizer que existem o mesmo número de bolsonaristas e petistas no Brasil. Sabemos que não tem. Primeiro porque a esmagadora maioria do povo brasileiro são pessoas honestas, que têm vergonha na cara, que trabalham e têm caráter. Podem até ser um pouco alheio à política e meio largado, desinteressado pelo assunto, mas não são bandidos. O que já sabemos, se o Datafolha teve que empatar o número, é porque o número de bolsonaristas é infinitamente maior. Eu acredito que infelizmente ainda existam no Brasil pelo menos uns 20% de petistas formados principalmente pelos pelegos sindicalistas, pelos pobres e carentes enganados e cooptados pelo sistema por uma bolsa qualquer, e pelos apaniguados, aqueles que se servem do poder e principalmente do dinheiro que o poder traz. E olha que se tem uma coisa que está sobrando para eles nesse desgoverno, é dinheiro. Para eles não falta. Não existe um único ministério em que eles não estão metendo a mão forte, ou repartição, ou autarquia, estatal, universidade, seja lá o que for. É ligado ao governo, eles estão se lambuzando com cargos, boquinhas e verba pública. E aproveitando ao máximo também, porque sabem que vai acabar, assim esperamos. Eles passeiam, viajam, conhecem os lugares, ótimos hotéis, diárias e tudo mais, levam esposas, maridos, amantes, filhos, netos, enteados, sogra, papagaio, cachorro e quem mais der para carregar. Isso explica o gasto de 5 bilhões, atenção meu povo, 5 bi em viagens e diárias diligências. Para quem não sabe o que é diária diligência é quando o camarada sai do seu local original de trabalho e vai para um local diverso. No caso de petistas, eles não trabalham no seu local de origem e vão para outro local para não fazer nada também. Vão para passear mesmo e sempre pagos por nós, sem dúvida alguma. Com petista é assim, ele deita e rola, passeia, não foi fazer nada de útil. Por exemplo, aquela curriola que passeia com a primeira baranga, e com a Aniele Franco, com a Glaze, Paulo Pimenta, com o Bandilmo. Bom, só para passear mesmo. E o pior, ainda ganham muito bem para isso. Vocês acham que eles vão pernoitar em quartéis? Não, meu filho. Para eles são hotéis de no mínimo 4 estrelas, nem embaixadas eles querem. Aprenderam com a baranga e o cachaceiro. Voltando, a massa da seita petralha conta ainda com os comunistinhas de iPhone, que são um clássico, que são como camarões, tem merda na cabeça. E como já disse, pelos incautos, uma parcela da população que é refém de programas sociais que os mantém sobre cabresto, presos, que pensam que os comunistas picaretas e o painho, aquele bebum bilionário que vive e ostenta luxo, querem seu bem. Estes são os iludidos, os desinformados, as vítimas das mentiras petistas. Eu me recuso a acreditar que no Brasil tenha 35% de petistas. Sabem por quê? Porque meus olhos não mentem. Se eu vir, eu acredito. Mas onde eles estão? Na posse do bandido? Ninguém. Manifestações do PT? Ninguém. 1º de maio do PT? Ninguém. Ato pela libertação da Palestina? Ninguém. 7 de setembro do Bandilmo? Ninguém. Passeatas dos sindicalistas pelegos? Ninguém. Nas ruas trajando vermelho, orgulhosos dos seus representantes com camiseta com foto do Bandilmo? Ninguém. Nos comércios com a foto do bebum, dizendo, eu votei no Lula? Não tem. Seria engraçado um comerciante colocar uma faixa no seu estabelecimento, aqui votamos no Lula.
poderiam tentar a sorte para ver o que acontece. Do outro lado, qualquer manifestação da direita você vê milhares de pessoas, até milhões de pessoas. A gente vê, mas o Datafolha e a USP juram que não tem. Meus olhos não mentem. São vendidos. Lembra do ato do 1º de maio de 2024 do PT e sindicatos no estádio do Corinthians? O Bandilma até reclamou da falta de público para não correr risco e participar de outro fiasco em 2025. Ele nem foi e deu sorte porque tinha menos gente ainda. Então o que resta ao PT? Resta o cabeça de cotovelo, seus asseclas e Deus sabe mais o que. E como vamos vencer as próximas eleições? Se a eleição fosse hoje, com PT de um lado, Bolsonaro ou qualquer pessoa indicada por ele do outro e alguns isentões na corrida, não tenha dúvida. Ou daria PT, sabe o que é dar PT? Sabe quando você bate o carro e aí fala, pô, deu PT, é que não tem mais conserto, é que estragou tudo. Isso é dar PT, perda total. Ou daria um indicado pelo sistema, PMDB ou PSDB. Não se iludam, estes dois partidos não têm voto, mas têm força, eles têm as cartas nas mãos. Isso eles ainda têm, eles controlam o sistema. Então qual a mágica para o PT ganhar a eleição se não tem voto? Porque nós, que temos gente nas ruas, que dominamos as redes sociais, não ganharíamos. Porque se repetiria tudo que nós vimos acontecer em 2022. Censura, perseguição, derrubada de vídeos, proibição de exibir as amizades cabulosas dos bandidos com os outros bandidos, a globosfera e seus puxadinhos, lacrosfera e esgotosfera, fazendo de tudo, criando narrativas contra a direita, mentindo, inventando, escondendo a verdade. Isso é o que representa o partido da perda total. E pior, não teríamos a confiabilidade das máquinas, aquelas que são inomináveis. Não posso falar porque senão o vídeo cai. Acrescente a tudo isso o fato de que estamos sob mais censura e vigilância do que estávamos em 2022. Com a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo, as próprias plataformas, por medo, vão derrubar qualquer coisa que eles queiram. Eles já estão pavimentando o caminho para 2026. Ou vocês acham que eles vão correr o risco gratuito de ver Bolsonaro presidente com um Congresso com uma maioria de direita? Sabendo que o impeachment será inevitável? Que suas cabeças vão rolar? Jamais. Se foi ruim em 2022, será pior em 2026. Temos muito pouco tempo, mas ainda dá. Nossa busca é pelo voto impresso e auditável. Temos que pressionar os nossos queridos e prestativos parlamentares. Ainda dá tempo. Porém, temos só o próximo semestre para isso. Vamos conversar com os parlamentares, temos que focar nossos esforços nisso e deixar a roubalheira petralha em segundo plano. Merdas feitas por eles não faltam nesse Brasil de hoje, mas a gente ficar fazendo vídeos sobre a roubalheira do desgoverno, os gastos inaceitáveis, os bilhões gastos nas viagens, os bilhões gastos para fazer propaganda, a roubalheira contra idosos, etc., só faz com que a gente passe mais nervoso ainda. E na prática, isso não vai decidir a próxima eleição, porque isso todo mundo já sabe. Que eles são corruptos, comunistas, sujos, maquiavélicos, mentirosos, etc. Eles não estão preocupados com isso, senão o Bandilma ia parar de falar bobagem. Por isso eles vão roubar o que for possível agora. Vocês acham que o bandido está preocupado com as merdas que ele fala, que ele faz, ou a primeira baranga? Ele é só um marionete nas mãos do STF, é um pau mandado. Foi solto e colocado lá porque precisavam dele. Eles não precisam mais dele. Gente, eles estão cagando e andando para isso. Nosso foco tem que ser o STF nas próximas eleições, na nossa liberdade de expressão e de locomoção também. Por isso, eu voltarei recorrentemente a esse tema, a implantação de um voto impresso e auditável com transparência na apuração é a nossa única salvação e nossa missão de vida. Vamos fazer pressão sobre os parlamentares, vou mostrar como nos nossos próximos vídeos. Eu abracei essa campanha e vou seguir com ela adiante. Nós temos que ter transparência na apuração. Temos que fazer cumprir o artigo 37 da Constituição Federal. Temos que ter publicidade. Eles não podem se trancar numa sala e fazer que nem eles falavam, o Papa, habemos Papa. Não.
Tem que ter transparência. Nessa hora, não pode meia dúzia de pessoas ficar trancados numa sala de apuração com seus computadores, com seus programas, vir e apresentar o resultado. Isso tem que acabar, senão nós vamos ficar patinando e não vamos conseguir sair do lugar. Isso é um direito nosso. O sufrágio universal transparente é um direito nosso e nós temos que urgentemente cobrar por isso. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se deixarem. Por favor, se inscreva no meu canal, deixe um like e me conte aqui nos comentários o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Até a próxima.